Eleições na Venezuela finalizaram. Ou será que elas foram finalizadas pelo atual presidente, ditador, como você preferir, o Maduro? Você precisa entender exatamente o que aconteceu, bem como isso impacta na economia da América do Sul, na economia do Brasil, na sua economia, no seu dinheiro. E qual foi o pronunciamento do Brasil, do Lula, dos Estados Unidos, da Argentina. Já antecipo para você que alguns comentários acabaram surpreendendo bastante. O primeiro detalhe que você tem que entender, que poucas pessoas estão falando, é porque de fato está tendo uma eleição na Venezuela. A Venezuela não era uma ditadura, não é uma ditadura. Entenda o seguinte, as ditaduras hoje em dia estão com uma moda, com uma trend, que basicamente elas querem transparecer que são democracias, mesmo sendo ditaduras, porque isso acaba ajudando na geopolítica, isso acaba ajudando nas alianças. E nesse instante, a Venezuela precisa muito melhorar as suas alianças com o Ocidente e com qualquer país que o possa ajudar. Ela realmente está desesperada. Perceba na tela alguns dados em relação à Venezuela. Vamos começar pela questão do PIB. O PIB da Venezuela encolhe 63% aproximadamente em 10 anos. Isso é muito, mas muito significativo. Um outro ponto é a questão da inflação da Venezuela, que atinge 190% em 2023. Você já imaginou o caos que é você morar em um país que tem quase que 200% de inflação em somente um ano? E olha que interessante, a Venezuela já teve em 2018 130.000% de inflação e não foi na pandemia, foi pré-pandemia. Isso realmente é muito chocante, não tenha dúvida. Um outro detalhe é a questão da extrema pobreza na Venezuela, que atinge quase que 70% em 2021 e já atingiu quase que 80% em próximo ali de 2019. Basicamente, a extrema pobreza é quando você não tem quase 2 dólares por dia para poder gastar. Então estamos falando que se você não tiver aproximadamente uns 12, 11 reais por dia, você está caracterizado dentro desse grupo de extrema pobreza. Um outro detalhe é que os outros aproximadamente 30% não são de pessoas ricas. Não existe essa disparidade perfeita. Existe ainda pobreza na Venezuela, existe classe média baixa na Venezuela, existe classe média média, classe média rica. O rico e os muito ricos na Venezuela são realmente uma parcela minoritária do país. E um país ter 70% de extrema pobreza é realmente alarmante. Por último, a dívida bruta da Venezuela acabou atingindo patamares de 150% aproximadamente em 2023. Talvez você não entenda muito bem ou não tenha métricas o suficiente para saber se isso é muito ou é pouco. E eu vou te dizer, isso é muito. O Brasil, que é o maior país da América Latina, pensando na ótica financeira, pensando na ótica econômica, o Brasil, que é a 7ª, 6ª, 8ª maior potência no mundo em relação ao PIB, não tem nem sequer 90% da dívida bruta em relação ao PIB. Na verdade, quando o próprio Brasil, esse colosso na América do Sul, vamos falar dessa forma, ele fica próximo ali dos 90%, ele já começa a não ser bem quisto, pensando em investimentos financeiros, por grandes fundos de investimento, por grandes investidores, por outros países, porque eles começam a olhar de forma desconfiada. Ou seja, até o Brasil não chega nesse patamar, nem sequer perto disso. E a Venezuela, como um país emergente, está com um valor em relação à porcentagem da dívida, o PIB, alarmante. Só que pense comigo, de fato, quem é o culpado? Como é que isso pode ser solucionado? O Maduro ser presidente ajuda ou não ajuda? Eu vou comentar, mas antes eu tenho que te pedir, até porque eu posso me esquecer no decorrer do vídeo. Se você já é de casa, você já curte o vídeo logo quando ele inicia, você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Caso você ainda não tenha visto ainda nenhum vídeo aqui do canal, não tem problema. Você toma sua decisão no decorrer do vídeo e se ele te agregar em alguma coisa ou se já te agregou, pois bem, você toma a sua decisão. O culpado é sempre um depende. Se você conversar
com o Maduro, ele vai dizer que o culpado claramente, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma outra hipótese, é os Estados Unidos. São as sanções impostas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos deixa bem claro que qualquer sanção que de fato existe é pelo fato da Venezuela não ser uma democracia, e sim uma ditadura. Só que aqui entra um detalhe. Realmente as sanções têm peso na Venezuela, mas será que em décadas a Venezuela não conseguiu nem sequer melhorar ao longo do tempo? Não conseguiu implementar políticas para diminuir, para amenizar essa extrema pobreza? A Venezuela era um país rico, então, quando as sanções começaram, e não. A Venezuela já era uma ditadura. O fato é que as sanções vieram exatamente por este motivo. E é óbvio que quando os Estados Unidos acabam sancionando o país, outros países acabam meio que sancionando entre aspas, porque eles ficam receosos de se relacionar com a Venezuela. Os Estados Unidos é a maior potência, maior economia do mundo até então. Isso porque, pensando na analogia bem simples, imagine que você tem um grande amigo, um amigo de infância. Esse seu amigo de infância começou a se relacionar com as pessoas que você sabe que a índole deles é questionável. São pessoas que acabam consumindo coisas ilícitas e assim por diante. Você conversa com seu amigo, olha, eu recomendo que você não ande com essas pessoas porque elas podem acabar te prejudicando. Seu amigo insiste em se relacionar com essas pessoas. Chega um momento que você pode até não querer mais conversar com esse seu amigo de infância, porque ele começa a utilizar coisas ilícitas, ele começa a roubar, quem sabe, ele começa a ter atitudes questionáveis. Nesse caso aqui, você seria os Estados Unidos, seu amigo, qualquer outro país do globo. E aquele grupo de pessoas que tem uma índole questionável seria a Venezuela. Portanto, quando os Estados Unidos acaba sancionando um país, sim, outros países vêm junto também. Então, por que nesse instante os Estados Unidos e outros países do Ocidente começaram a olhar para a Venezuela e querer negociar alguma coisa? O que de fato mudou? O que está impulsionando isso? E por que a Venezuela está meio que no epicentro das atenções políticas, geopolíticas, nesse exato instante? A questão é que desde o início ali da guerra da Rússia contra a Ucrânia, as pessoas começaram a pensar, e o petróleo? Porque as tensões naquela região faz com que a Rússia não forneça petróleo para o Ocidente, as tensões naquela região acabaram culminando, estimulando, vamos dizer dessa forma, em tensões ali no Oriente. Consequentemente, isso diminui a possibilidade de você poder escoar o petróleo. E isso gera um problema significativo. Isso pode gerar um problema significativo para os Estados Unidos. E a Venezuela é conhecida por ter muito petróleo. Os Estados Unidos olham para essa oportunidade e pensa: se eu conseguir trazer a Venezuela para uma democracia, se eu conseguir trazer a Venezuela para um país que eu possa conversar e de fato ele seguir algumas regras democráticas, se ele demonstrar que de fato as eleições são democráticas, pois bem, não tem porquê mais sancionar a Venezuela. E nesse instante Maduro observou uma luz no fim do túnel. Só que olhe para mim que agora vai parecer até algo risível que eu vou comentar contigo. E você vai perguntar, realmente isso aconteceu? Sim, eu já antecipo para você que antes de eu comentar isso já aconteceu. O fato da Venezuela se comprometer em relação a um acordo que iria garantir a lisura do processo das suas eleições, ou seja, permitiria que algumas pessoas de países diferentes pudessem visitar o país no período das eleições, checando então se a eleição foi fraudada ou não. Isso já é um ponto muito positivo. Só que, e antes desse dia? A eleição é um dia somente? E os outros dias antes? Teoricamente, a Venezuela teria que garantir também, não somente a lisura, mas a democracia, onde qualquer pessoa que quisesse, de acordo com as leis da Venezuela, se candidatar, ela pudesse de fato. Bom, teve o primeiro candidato e ele foi limado para o lado. Se criou qualquer tipo de desculpa absurda e tchau. Veio outro candidato, que na verdade é a Maria Corina Machado, muito conhecida, você deve já ter ouvido falar o nome dela. E também, ela foi limada para o lado, criou-se alguma desculpa e ponto final. Por último, veio o Gonçalves. O Gonçalves inicialmente não foi limado, e não foi limado de fato, até o período ali das eleições e etc., porque ele não tinha tanto poder político.
mas no decorrer do tempo, até pela Maria acabar direcionando o poder político dela para ele acabou ganhando poder, tendo mais de 50% das intenções dos votos. E aqui nasce o problema, porque as eleições começam, e as eleições, de acordo com o que foi divulgado por mídias que não são do governo da Venezuela, estavam demonstrando que o Gonçalves estava bem à frente, quase que 30% à frente, ou seja, algo bem representativo. Só que as pessoas ficaram surpresas entre aspas, que no final de tudo foi anunciado que o Maduro acabou ganhando as eleições, com um pouco acima de 50% dos votos, 51% dos votos e pronto. No entanto, onde que está essa prova que de fato ele ganhou? O site que tinha essa prova ficou fora do ar. O site nem sequer tinha apurado todos os votos. A parte formal, a parte física que você pode checar, até hoje, até então, não foi disponibilizado. Não se sabe quando será disponibilizado. Já foi acusado que o site está fora do ar porque tem um hacker, um ataque terrorista. Você percebe o imbróglio que isso acabou gerando? E agora, essas são as partes mais importantes. Nasce 2 pontos. Primeiro ponto, se isso continuar como está, como é que ficará a economia? Não vamos focar aqui na economia da Venezuela, porque você não mora na Venezuela. Mas como que fica a economia do Brasil? Como é que fica o Brasil perante ao mundo, perante a geopolítica? E o segundo ponto é como é que foi o pronunciamento do Brasil e dos outros países da América do Sul, dos outros países do globo. Os Estados Unidos, a União Europeia, eles deixaram bem claro, veja bem, até que a Venezuela não apresente documentos que possam ser checados, e quando dessa checagem, de fato, seja percebido que o Maduro ganhou, não tem o que se dizer. Porque para garantir a lisura do processo, você precisa dos dados para poder checar. Se foi checado, se quando for checado, verificar que o Maduro ganhou, ótimo, tá tudo bem. Se não, ele não é o presidente da Venezuela, tem que ser o outro, o que acabou ganhando, que provavelmente, nesse caso, seria ou será o Gonçalves. Contudo, países como a China e Irã já correram para anunciar felicitações parabenizando o Maduro. Mas focando agora aqui na América do Sul, que talvez seja mais importante. O único país que acabou parabenizando de imediato foi a Bolívia. Pronto, então a Bolívia está aqui sozinha. Demais países ou estão aguardando esses documentos para poder fazer essa checagem, que é o que o Brasil está acusando, ou alguns países acabaram sendo realmente muito críticos. Comentaram, todo mundo sabe que houve uma fraude aí. Todo mundo sabe que o que vocês estão tentando fazer não tem sentido algum, não é democrático. Como a Argentina do Milei. É o jeito dele, enfim. De qualquer maneira, saiba o seguinte, o posicionamento do Brasil é muito importante. Imagine que o Brasil se posicione a favor da Venezuela, no sentido de a favor de Maduro, não da Venezuela. Mas os documentos que eles são utilizados para poder fazer esse cheque, eles não apareçam, por algum motivo ou outro, porque foram hackeados, a parte física sumiu, não existe mais, foi jogado fora e etc. Se o Brasil, nesse sentido, acabar dando apoio para o Maduro, isso será visto de forma negativa, pensando na geopolítica. Pensando no Brasil como representante da América do Sul, principal player. Pensando no Brasil como aquele representante de tentar evitar problemas, de remediar problemas, de ajudar em negociações por não escolher um lado. O Brasil, ele começa a ter um viés ideológico. E pior, um viés ideológico voltado para uma ditadura. Isso é preocupante. O segundo ponto, que o Brasil tem nesse posicionamento, caso venha a ter, por exemplo, isso prejudica a economia do Brasil. Porque países mais extremos, eles podem acabar não querendo negociar com o Brasil, como a própria Argentina. Países não extremos, mas que têm um posicionamento mais duro e rígido e têm um poder de barganha e negociação, como os Estados Unidos, podem também tomar uma decisão um pouco mais dura. Não estou falando em sanções com o Brasil. Vocês podem comentar, Brasil, se você está tendo esse posicionamento, a gente pode diminuir aqui as parcerias entre a gente pode começar a pensar em colocar algum tributo em relação a algum produto que você traz aqui para os Estados Unidos ou algo nesse sentido. Isso com certeza vai te prejudicar, mas você está trazendo uma mensagem que defende ditaduras e não é
o que uma democracia defende. E olhando agora para a Venezuela, ela sofrerá, sim, nesse caso, muitas sanções. Retornarão às sanções que já existem, talvez terão ainda mais sanções. Por um lado, você pode pensar que o que isso importa? Teoricamente, nada. Para você, teoricamente nada. Mas pense o seguinte, isso pode acabar colocando mais lenha na fogueira em um conflito realmente um pouco maior. Porque a Venezuela ela foi parabenizada pela China, pelo Irã, talvez até pela Rússia já tenha sido parabenizada o Maduro ter ganho, entre aspas, as eleições. Muito possivelmente entre aspas, ok? E nesse caso, pense que no momento que a Venezuela ela comenta que na verdade ela ganhou, que o Maduro ganhou, e os Estados Unidos eles não seguiram um acordo, eles vão comentar que não foi seguido o acordo de forma unilateral, em que os Estados Unidos acabou prejudicando a Venezuela mais uma vez, acabar fomentando novamente o nós contra eles. E agora, com o apoio de países como a China, de países como o Irã, de países possivelmente um pouco mais para frente, como a Rússia também. A verdade é que, infelizmente, todo esse cenário geopolítico, todo esse cenário econômico, você não controla. Você não tem como prever tudo, controlar tudo, ou até, quiçá, mudar alguma coisa. Infelizmente, não dá. Para isso, o que é que você pode fazer? Você pode pensar em proteger o seu patrimônio, ao menos em real, ao menos no Tesouro Nacional, que é um investimento mais seguro que existe no Brasil. É um investimento de menor risco. Quanto a isso, não tenha dúvida. É por este motivo que eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, que eu falo do Tesouro IPCA mais 6%. Tal investimento sempre foi dito pelas grandes empresas, pelos grandes investidores, que é uma excelente oportunidade. Então a pergunta é, de fato isso é verdade? De fato você deve investir nesse ativo? Para saber mais sobre esse investimento, eu recomendo que você assista esse vídeo. O meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.